Pregadores por excelência. A caminho dos 1000 inscritos. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos, e agora no momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus tem porção dobrada para dar para cada um de nós. Deus sempre nos dá a porção dobrada, nós está sempre lendo a palavra, está sempre buscando, e não deixe de buscar não, irmãos. O incentivo que eu dou, busca direto, o que vocês puderem, busca, lê a palavra, busca em Deus, aquilo que nós precisamos, nós só tem que buscar em Deus. Eu falo para Deus assim, Deus, não tem outra pessoa a pedir a não ser para Ti, Pai. Porque nós precisamos muito do Senhor, Pai. Sem Ti nós não somos nada, nós precisamos tudo da Sua direção, do Seu poder, nós precisamos de tudo, de saúde, de paz, de alegria. Que às vezes a gente vive num mundo que nós não temos paz, mas nós sabemos que Jesus é a nossa paz e nós temos que buscar sem cessar, orar sem cessar. O tanto que você puder orar, irmão, orar não é demais. O quanto você puder orar, irmão, dobra seu joelho, ora. Se você não conseguir joelhar, que nem eu já não tenho muito privilégio de joelhar muito, que nem eu fazia antes, mas eu oro sentada mesmo, porque eu sei que Deus está operando nas nossas vidas, através da oração. A igreja está crescendo, nós queremos ver ela crescer muito mais, porque na visão do Senhor que Ele me deu, eu vi uma igreja muito grande, com o pastor Ney e o Edi junto. Eu não sei se eu vou ver, se vocês vão ver. Eu não sei se vou estar aqui, mas não pode ser que aconteça. Que um dia eles dois estão juntos numa igreja enorme, que nem o Deus já mostrou. Então eu não sei, irmão, mas Deus sabe de cada detalhe da nossa vida, né? Então agora nesse momento eu vou chamar a nossa irmã Roseli, ela vai trazer a palavra nessa noite. Vamos ficar atentos, vamos clamar a Deus e vamos ficar atentos, vamos ouvir. Não vamos ficar dispersos, vamos prestar bem atenção na palavra de Deus, irmãos. Porque cada dia, irmãos, é uma dádiva de Deus nós ouvir a palavra dele, as pessoas pregando, tá? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pela tua filha aqui. Grande Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu coloco a irmã Roseli nas tuas mãos, Pai. A tua filha, Pai, ela é um vaso do Senhor, Pai, que o Senhor usa, Pai, para fazer tua obra, Pai. E agora, meu Deus, ela vai trazer a tua palavra, Pai. Ô, Pai querido, que ela seja, Pai, um vaso, um instrumento vivo, Pai, para falar conosco. O Senhor vem usar nessa noite, ó Pai, neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Pai, através desse vaso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai seja convosco. Boa noite. Friozinho aí? Espírito Santo esquenta, né? Amém. Vamos nos colocar de pé, para a gente estar buscando uma palavra, esperando em Deus, né? Um renovo do Senhor, que Ele venha nos renovar, que Ele nos venha nos capacitar nessa noite. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Lucas 2, 41, uma palavra assim que muitas pessoas já conhecem, e aquela que não conhece, né? Vamos ficar conhecendo hoje. Uma palavra tremenda. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? A palavra de Deus fala assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando foi a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo.
entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam ao templo. Repetem comigo: o acharam no templo. Amém. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Logo que seus pais o vieram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele respondeu: porque me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos estar colocando nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, ó Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a ficar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, se há algo em mim, ó Deus, que não te agrada, que o Senhor tenha misericórdia, perdoa, Senhor, os nossos pecados, e em nome de Jesus, Pai querido, eu apresento ao Senhor cada vida que aqui se encontra, cada vida, Senhor, que está em casa, online, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, seja ministrado, usa-me, Deus, com Teu poder, ó Deus, usa-me, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos e te pedimos, ó Pai, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, ó Deus, mas que nós colocamos em prática, Senhor, a Tua palavra, Senhor, porque é a Tua palavra que nos liberta, é a Tua palavra que nos livra, Senhor, de todo mal, de toda condenação. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, repreenda deste lugar todo espírito, Senhor, de distração, de sonolência. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor e te pedimos, ó Pai, fica conosco, nos guarda, nos protege e nos livra, ó Deus, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Fiquem à vontade. O Espírito Santo de Deus me capacite. Que eu consiga trazer aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Em nome de Jesus. Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus pela vida, sim, do meu marido, que tem pago um preço pela minha vida, em oração, em estar junto. Agradeço a Deus a vida do pastor, de cada um que aqui se encontra. Essa semana eu, conversando com o Fernando, eu falei, bem, que palavra eu levo, Senhor? Oh, Jesus. E aí a gente conversando, ele comentou de uma palavra, mas não era aquilo. E aí eu orando, e veio uma palavra assim no meu coração. E o tema dessa ministração é: esqueceram Jesus em Jerusalém. E Deus me fez uma pergunta: aonde você tem colocado Jesus na sua vida? Aonde você tem colocado Jesus na sua casa? Você tem colocado Ele dentro de um templo? Você tem fechado Ele dentro no seu quarto? Onde você tem colocado? Deus, Ele é extraordinário.
Deus, Ele é maravilhoso, como Ele fala conosco, como Ele não permite que nós nos afastamos dEle. Quando a gente pensa em nos afastar um pouco, Ele chama para perto. E Ele nos chama e Ele fala, eu estou aqui. Essa palavra de Lucas, ela falou muito comigo porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós não colocamos ela em prática. Nós simplesmente achamos Jesus lindo, maravilhoso, mas nós não colocamos Ele no centro da nossa casa. É aonde a gente tem que colocar Ele, no centro da nossa casa. Quando a gente ouve falar, né, principalmente quando eu vim do catolicismo, e quando eles ouvem dizer, né, falam assim que crente, eles eles isolam Maria, né, e José. E não é bem isso. Quando eu entendi a palavra do Senhor, quando nós nos convertemos, a gente tinha um monte de santo dentro da nossa casa. Quando me falaram que eu não poderia idolatrar a imagem, eu tirei aquelas imagens da onde eu tinha pendurado, onde estava, e guardei elas dentro de uma gaveta. Eu tirei de lá. Por quê? Eu me sentia, quando eu era católica, eu me sentia na obrigação, era como se eu tivesse traindo a imagem. Então o que eu fiz? Eu tirei de onde eu tinha e guardei, eu escondi. Hoje, os católicos, eles olham para nós e eles acham que a gente como que eu vou explicar? Eles acham que a gente ignora Maria e José. E não é isso. Quando eu entendi o que a palavra queria dizer para mim, que eu não precisava daquilo, mas que eu precisava de um Deus vivo, que a palavra de Deus falava, que ela é o nosso único intercessor, é Jesus, não há outro caminho a não ser Jesus a chegar a Deus. Eu tirei aquelas imagens que eu tinha escondido e eu entendi, eu joguei tudo fora e eu falei, Senhor, é o Senhor que vai habitar aqui dentro. Não é imagem. Por isso, quando a gente ouve falar de José e Maria, a gente tem que entender que eles foram tremendamente usados por Deus. Maria era uma jovem quando ela concedeu a luz a Jesus. José, se imaginem José. Um anjo falando para ele, olha, tua noiva, ela está grávida, mas é do Espírito Santo. Imagine você, homem, que está aqui hoje. Imagine você, sua mulher chega para você e fala assim, querido, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. E aí? Qual seria a tua reação? Qual seria a tua atitude naquela hora? Por quê? José era um homem. Ele era um homem carnal como nós somos. Maria era uma mulher carnal como nós somos. Só que eles foram escolhidos por Deus. E a gente tem gratidão. A gente tem amor pela vida deles. Por quê? Porque eles foram um casal que começaram, que trouxeram Jesus, o nosso único Senhor e Salvador para nossas vidas. Amém? Então a nossa gratidão a José e Maria é exatamente essa, por eles serem pessoas ungidas e abençoadas. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E hoje a gente aqui vendo, né, a palavra de Deus, em nome de Jesus, Pai querido. Não sei assim a forma, né, que vocês vão estar recebendo essa palavra,
mas para mim ela foi um confronto. Essa palavra, quando eu comecei a meditar nela ontem, ela foi um confronto para mim. E a palavra de Deus em nossas vidas, ela necessita ser um confronto. A gente precisa ser confrontado. Por quê, Roseli? Porque se não tiver confronto, a palavra de Deus, ela entra na nossa vida e ela não faz efeito. Ela não muda nada. E isso não pode acontecer na nossa vida. A gente precisa ser mudado, a gente precisa ser confrontado. Mas essa palavra, ela nos veio nos trazer um entendimento daquilo que Deus deseja. Por isso eu te pergunto novamente, aonde você tem colocado Jesus na sua vida? Aonde você tem colocado Ele? Ele é o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. E a palavra de Deus fala assim, anualmente, eles iam, seus pais, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quer dizer, todo ano eles tinham aquela religiosidade de ir a um certo lugar para adorar a Deus. E isso se torna uma religiosidade nas nossas vidas. E isso era todo ano. Os judeus, eles têm isso como doutrina deles. Todo ano ir lá adorar. E essa festa da Páscoa para eles era muito importante. Era muito importante essa festa para eles. E eles iam lá para cultuar a Deus, para se encontrar no meio de pessoas, muitas vezes para conhecer mais a palavra de Deus, de pessoas que conheciam, de pessoas que entendiam da palavra de Deus. Então eles tinham isso como uma, vamos dizer assim, como uma doutrina. Eles iam por quê? Porque era uma doutrina deles, irem participar todos os anos, anualmente, eles participavam dessa festa da Páscoa. E os judeus, eles têm 3 festas que eles comemoram. E até hoje eles comemoram. Não é só naquela época. Até hoje eles comemoram essa festa da Páscoa. Mas quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. Por que a palavra de Deus fala que eles subiram? Porque Jerusalém era uma cidade mais alta do que Nazaré. Então eles saíam de Nazaré e eles iam para Jerusalém. Essa distância, que era de mais ou menos 140 quilômetros, de um lugar para o outro, eles iam de pé. Eles formavam caravanas e eles iam de pé. No caminho eles acampavam. Hoje, sábado mesmo, nós fomos para... Como chama a cidade? Para Piracicaba. Daqui lá foi o que nós gastamos? 1 hora de carro? Mas 1 hora e pouco. A gente estava lá. Foi uma bênção. Glória a Deus. Só que naquela época não tinha isso. Não tinha essa locomoção. Então, eles faziam o quê? Eles iam a pé. Agora, você imagina. Todo ano, eles iam. Todo ano, eles partiam com a mesma caravana. A Bíblia diz que eles se reuniam e que eles iam para lá todo ano buscar e cultuar a Deus. Todo tempo. E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Aí a gente para e pensa, né? Meu Deus, Maria e José, um casal escolhido por Deus, um casal, né? A presença de Deus. Um dia, para perceber que eles tinham perdido o filho. Por quê? Porque quando eles se reuniam em caravanas, normalmente eles paravam à noite. À noite eles acampavam, estendiam as tendas e ali eles habitavam. Foi a hora que eles perceberam que Jesus não estava junto com eles. Foi essa hora, a hora que eles pararam e acamparam, que eles viram que Jesus não estava no meio deles.
E aí a gente se coloca no lugar de Maria. O desespero. Um menino de 12 anos, aonde ele poderia estar? E a Bíblia diz que eles procuravam, no meio dos parentes, dos conhecidos, eles começaram a procurar Jesus onde Jesus estava. Onde Jesus podia estar? E a Bíblia continua. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Agora você imagina, você já tinha ido, né, um dia de caminhada. Você imagina eles ter que voltar. Esse regresso de volta, que é de tormentar qualquer cabeça, qualquer mente. Porque quando a gente tem que fazer o caminho de volta, é aonde a gente quer parar, aonde a gente quer desanimar, aonde a gente quer fazer da maneira que a gente deseja, muito menos fazer esforço, muito menos querer parar para ouvir alguém. A gente não quer. E isso fez com que José e Maria voltassem aquele caminho de um dia que eles já tinham andado para procurar. Eu imagino que Maria deve ter procurado para todo lado, ter procurado para todo canto, não acharam, eles devem ter lembrado, assim, não, a gente estava lá. Então provavelmente ele tenha ficado lá. Então a gente vai voltar para lá. E é o que eles fazem, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam. Voltando para Jerusalém, a palavra de Deus fala assim, 3 dias depois. Você imagina o teu filho perdido, você não tem notícia dele, 3 dias você procurando, não acha, o desespero desse pai e dessa mãe. Se coloque no lugar deles. Era a família deles, era o filho. E Jesus, a palavra diz, né, que 3 dias depois, o acharam aonde? No templo. Sabe por que ele estava no templo? Porque ele nunca saiu de lá. Jesus nunca saiu do templo. Foram os pais que deixaram ele lá. Mas ele nunca saiu de lá. E a palavra continua dizendo, assentados no meio de doutores, ouvindo e interrogando-os. Eu imagino assim, sabe? Jesus, no meio de um monte de gente, né, onde conheciam a palavra, e eles questionando ele, interrogando, e ele ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. E Jesus ali sendo questionado muitas vezes. Um menino de 12 anos. Mas o que eu entendo aqui é que ele já tinha um propósito. Jesus, ele não estava lá à toa. José e Maria não esqueceram eles lá. Simplesmente porque, não, eles não era um propósito. Hoje a gente olhando e lendo a palavra, a gente entende isso, que o propósito de Jesus, ele tinha que ser cumprido. Aquelas pessoas que estavam naquele lugar, eles deviam ter ouvido a palavra de Deus. E Jesus não ia perder a oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Mas hoje a gente lendo a palavra, a gente tem esse entendimento. A gente vai falar assim, não, Jesus, ele estava lá porque era o propósito de Jesus. Era o lugar dele. Mas e José e Maria, como pai e mãe, eles tinham esse entendimento que hoje a gente pode ter? Eles não tinham. Imagine o desespero desse casal. Se coloca no lugar dele e fala, meu Deus, 3 dias pensando, imaginando o pior já, porque a gente como pai, a gente não pensa coisa boa nessa hora. A gente não pensa. E a palavra de Deus, ela continua. E ele estava lá no meio daquele povo todo, e todo mundo interrogando, e todo mundo perguntando, e todo mundo queria saber mais e mais e mais. E a palavra de Deus fala assim, e todos, repete comigo, e todos, os que ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência, de suas respostas.
Quer dizer, o propósito dele já estava sendo cumprido. Ele não estava ali, mesmo sendo menino, ele já era homem, ele já era um homem de Deus, ele já era filho de Deus, ele já era Deus. Ele já estava fazendo o papel dele como Cristo. Porque até então, Maria e José, eles procuravam Jesus, que era o filho deles, mas dentro de Jesus já tinha Cristo, que era filho de Deus. Então a gente entende o quê? Que muitas vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente não crê que eles podem ter um valor no reino espiritual, ter um valor naquilo que Deus tem de propósito. Maria e José ali, eles não estavam procurando Cristo, eles estavam procurando Jesus. E muitas vezes dentro da nossa casa, nós temos que olhar para os nossos filhos realmente como nossos filhos, mas a gente tem que entender que eles têm um plano, eles têm um propósito e que depende de nós para orientá-los, ensiná-los aquilo que eles devem seguir. Maria e José e Maria só esqueceram Jesus lá. Só esqueceram. Como qualquer um pai, qualquer mãe, pode acontecer. Quem nunca entrou no mercado e perdeu seu filho lá dentro? Eu já. E é desesperador. É desesperador. Não só em mercado, qualquer outro lugar. É de tirar assim o fôlego. Você não sabe o que você faz, você não sabe o que você pensa. Você vai para um lado, você vai para o outro. Aquilo é muito triste, é muito desgastante. É muito desgastante. É muito desgastante. Mas Jesus, Ele é maravilhoso, extraordinariamente tremendo, tremendo. Porque tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fazia desde a infância, era sobrenatural. Nome de Jesus. E logo que seus pais viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhes disse: Filho, por que me fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Você imagina o coração daquela mulher quando ela encontra o filho. Imagine aquela mulher, quando eles veem ele ali, no meio daqueles monte de gente, sendo maravilhado através das palavras deles, mas abençoado através da vida do próprio filho. Em nome de Jesus, eu creio que a hora que eles encontraram o filho deles, não tinham palavra. E ela como mãe, Maria como mãe, eu acho que eu me colocaria no lugar dela, eu ia dar logo um puxão de orelha, né? Eu já ia logo pegar um chinelo. Porque 3 dias procurando, você já imaginou? E ela simplesmente, ela chega para Jesus e fala: Filho, por que fizeste isso conosco? Por que fizeste isso conosco? Aqui Maria, na verdade, ela está transferindo uma responsabilidade dela para Jesus. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente empurra o nosso defeito, a nossa, né, para alguém que está do nosso lado? Aqui Maria tentou, falou assim: filho, podia ter avisado, né? Em vez de ela chegar e falar assim: não, filho, me perdoa. Foi distração minha. Eu me distraí com a multidão, eu me distraí com a festa, eu me distraí com um monte de coisa e não percebi. Eu não percebi. Mas ela não, ela simplesmente, ela chega até Jesus e fala: ô filho, por favor, né? Podia ter avisado pelo menos, né? E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. A gente não assume. E aí a pergunta é: onde está Jesus? Aonde você tem colocado Jesus? Aonde Ele está? E a palavra continua. Mesmo Maria com o coração dando bronca em Jesus, Jesus, Ele olha para ela e responde: por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do Pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram.
Maria e José não entenderam aquilo que Jesus queria dizer ali naquela hora. Quando ele fala, quando ele responde daquela maneira para Maria, ele simplesmente, ele queria dizer: eu sempre estive aqui. Eu nunca saí daqui. A palavra de Deus, ela é tremenda, porque quando a gente entende algumas coisas, a gente tem que parar e analisar, e é como o Fernando sempre fala, a gente precisa meditar na palavra. Porque de um texto tão pequenininho, a gente pode tirar tanta coisa importante na nossa vida. Tanta bênção, que muitas vezes a gente deixa as coisas de lado e não presta atenção naquilo que Deus deseja. E Jesus simplesmente fala para Maria: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ela não entendeu na hora. Porque ele já não estava falando mais como filho Jesus, mas ele estava falando como Cristo, como Filho de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara, porque aqui ele simplesmente, ele fala para ela: olha, eu nunca saí daqui, eu estou aqui. Por que vocês estão me procurando? Por que vocês estão me procurando se eu estou aqui? E nessa noite, Jesus, ele nos fala: eu estou aqui, por que vocês não me buscam? Por que vocês não me encontram? Aonde vocês têm colocado? Aonde vocês têm me colocado? Jesus na sua vida. Aonde você tem colocado Ele? Ele é o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. E a palavra de Deus fala assim: anualmente, eles iam, seus pais, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quer dizer, todo ano eles tinham aquela religiosidade de ir a um certo lugar para adorar a Deus. E isso se torna uma religiosidade nas nossas vidas. E isso era todo ano. Os judeus, eles têm isso como doutrina deles. Todo ano ir lá adorar. E essa festa da Páscoa para eles era muito importante. Era muito importante essa festa para eles. E eles iam lá para cultuar a Deus, para se encontrar no meio de pessoas, muitas vezes para conhecer mais a palavra de Deus, de pessoas que conheciam, de pessoas que entendiam da palavra de Deus. Então eles tinham isso como uma, vamos dizer assim, como uma doutrina. Eles iam por quê? Porque era uma doutrina deles, irem participar todos os anos, anualmente, eles participavam dessa festa da Páscoa. E os judeus, eles têm 3 festas que eles comemoram. E até hoje eles comemoram. Não é só naquela época. Até hoje eles comemoram essa festa da Páscoa. Mas quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. Por que a palavra de Deus fala que eles subiram? Porque Jerusalém era uma cidade mais alta do que Nazaré. Então eles saíam de Nazaré e eles iam para Jerusalém. Essa distância, que era de mais ou menos 140 quilômetros, de um lugar para o outro, eles iam de pé. Eles formavam caravanas e eles iam de pé. No caminho eles acampavam. Hoje, sábado mesmo, nós fomos para... Como chama a cidade? Para Piracicaba. Daqui lá foi o que nós gastamos? 1 hora de carro? Mas 1 hora e pouco. A gente estava lá. Foi uma bênção. Glória a Deus. Só que naquela época não tinha isso. Não tinha essa locomoção. Então, eles faziam o quê? Eles iam a pé. Agora, você imagina. Todo ano, eles iam. Todo ano, eles partiam com a mesma caravana. A Bíblia diz que eles se reuniam e que eles iam para lá todo ano buscar e cultuar a Deus. Todo tempo. E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem,
foram caminho de um dia. Aí a gente para e pensa, né? Meu Deus, Maria e José, um casal escolhido por Deus, um casal, né, na presença de Deus. Um dia, para perceber que eles tinham perdido o filho. Por quê? Porque quando eles se reuniam em caravanas, normalmente eles paravam à noite. À noite eles acampavam, estendiam as tendas e ali eles habitavam. Foi a hora que eles perceberam que Jesus não estava junto com eles. Foi essa hora, a hora que eles pararam e acamparam, que eles viram que Jesus não estava no meio deles. E aí a gente se coloca no lugar de Maria. O desespero. Um menino de 12 anos, aonde ele poderia estar? E a Bíblia diz que eles procuravam, no meio dos parentes, dos conhecidos, eles começaram a procurar Jesus onde Jesus estava. Onde Jesus podia estar. E a Bíblia continua. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Agora você imagina, você já tinha ido, né, um dia de caminhada. Você imagina eles ter que voltar. Esse regresso de volta, que é de tormentar qualquer cabeça, qualquer mente. Porque quando a gente tem que fazer o caminho de volta, é aonde a gente quer parar, aonde a gente quer desanimar, aonde a gente quer fazer da maneira que a gente deseja, muito menos fazer esforço, muito menos querer parar para ouvir alguém. A gente não quer. E isso fez com que José e Maria voltassem aquele caminho de um dia que eles já tinham andado para procurar. Eu imagino que Maria deve ter procurado para todo lado, ter procurado para todo canto, não acharam, eles devem ter lembrado, assim, não, a gente estava lá. Então provavelmente ele tenha ficado lá. Então a gente vai voltar para lá. E é o que eles fazem, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam. Voltando para Jerusalém, a palavra de Deus fala assim: 3 dias depois. Você imagina o teu filho perdido, você não tem notícia dele, 3 dias você procurando, não acha, o desespero desse pai, dessa mãe. Se coloque no lugar deles. Era a família deles, era o filho. E Jesus, a palavra diz, né, que 3 dias depois, o acharam aonde? No templo. Sabe por que ele estava no templo? Porque ele nunca saiu de lá. Jesus nunca saiu do templo. Foram os pais que deixaram ele lá. Mas ele nunca saiu de lá. E a palavra continua dizendo: assentados no meio de doutores, ouvindo e interrogando-os. Eu imagino assim, sabe? Jesus no meio de um monte de gente, né, onde conheciam a palavra, e eles questionando ele, interrogando, e ele ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. E Jesus ali sendo questionado muitas vezes. Um menino de 12 anos. Mas o que eu entendo aqui é que ele já tinha um propósito. Jesus, ele não estava lá à toa. José e Maria não esqueceram eles lá, simplesmente porque, não, eles não era um propósito. Hoje a gente olhando e lendo a palavra, a gente entende isso, que o propósito de Jesus, ele tinha que ser cumprido. Aquelas pessoas que estavam naquele lugar, eles deviam ter ouvido a palavra de Deus. E Jesus não ia perder a oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Mas hoje a gente lendo a palavra, a gente tem esse entendimento. A gente vai falar assim, não, Jesus, ele estava lá porque era o propósito de Jesus. Era o lugar dele.
Mas e José e Maria, como pai e mãe, eles tinham esse entendimento que hoje a gente pode ter? Eles não tinham. Imagine o desespero desse casal. Se coloca no lugar dele e fala, meu Deus, 3 dias pensando, imaginando o pior já, porque a gente como pai, a gente não pensa coisa boa nessa hora. A gente não pensa. E a palavra de Deus, ela continua. E ele estava lá no meio daquele povo todo, e todo mundo interrogando, e todo mundo perguntando, e todo mundo queria saber mais e mais e mais. E a palavra de Deus fala assim, e todos, repete comigo, e todos, os que ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência, de suas respostas. Quer dizer, o propósito dele já estava sendo cumprido. Ele não estava ali, mesmo sendo menino, ele já era homem, ele já era um homem de Deus, ele já era filho de Deus, ele já era Deus. Ele já estava fazendo o papel dele como Cristo. Porque até então, Maria e José, eles procuravam Jesus, que era o filho deles, mas dentro de Jesus já tinha Cristo, que era filho de Deus. Então a gente entende o quê? Que muitas vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente não crê que eles podem ter um valor no reino espiritual, ter um valor naquilo que Deus tem de propósito. Maria e José ali, eles não estavam procurando Cristo, eles estavam procurando Jesus. E muitas vezes dentro da nossa casa, nós temos que olhar para os nossos filhos realmente como nossos filhos, mas a gente tem que entender que eles têm um plano, eles têm um propósito e que depende de nós para orientá-los, ensiná-los aquilo que eles devem seguir. Maria e José e Maria só esqueceram Jesus lá. Só esqueceram. Como qualquer um pai, qualquer mãe, pode acontecer. Quem nunca entrou no mercado e perdeu seu filho lá dentro? Eu já. E é desesperador. É desesperador. Não só em mercado, qualquer outro lugar. É de tirar assim o fôlego. Você não sabe o que você faz, você não sabe o que você pensa. Você vai para um lado, você vai para o outro. Aquilo é muito triste, é muito desgastante. É muito desgastante. É muito desgastante. Mas Jesus, Ele é maravilhoso, extraordinariamente tremendo, tremendo. Porque tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fazia desde a infância, era sobrenatural. Nome de Jesus. E logo que seus pais viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhes disse: Filho, por que me fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Você imagina o coração daquela mulher quando ela encontra o filho. Imagine aquela mulher quando eles veem ele ali no meio daqueles monte de gente sendo maravilhado através das palavras deles, mas abençoado através da vida do próprio filho. Em nome de Jesus, eu creio que a hora que eles encontraram o filho deles, não tinham palavra. E ela como mãe, Maria como mãe, eu acho que eu me colocaria no lugar dela, eu ia dar logo um puxão de orelha, né? Eu já ia logo pegar um chinelo. Porque 3 dias procurando, você já imaginou? E ela simplesmente, ela chega para Jesus e fala: Filho, por que fizeste isso conosco? Por que fizeste isso conosco? Aqui Maria, na verdade, ela está transferindo uma responsabilidade dela para Jesus. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente empurra o nosso defeito, a nossa, né, para alguém que está do nosso lado? Aqui Maria tentou, falou assim: filho, podia ter avisado, né? Em vez de ela chegar e falar assim: não, filho, me perdoa. Foi distração minha.
Eu me distraí com a multidão, eu me distraí com a festa, eu me distraí com um monte de coisa e não percebi. Eu não percebi. Mas ela não, ela simplesmente, ela chega até Jesus e fala: ô filho, por favor, né? Podia ter avisado pelo menos, né? E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. A gente não assume. E aí a pergunta é: onde está Jesus? Aonde você tem colocado Jesus? Aonde Ele está? E a palavra continua. Mesmo Maria com o coração dando bronca em Jesus, Jesus ele olha para ela e responde: por que me procurais? Não sabeis que me cumpri estar na casa do Pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Maria e José não entenderam aquilo que Jesus queria dizer ali naquela hora. Quando ele fala, quando ele responde daquela maneira para Maria, ele simplesmente, ele queria dizer: eu sempre estive aqui. Eu nunca saí daqui. A palavra de Deus, ela é tremenda, porque quando a gente entende algumas coisas, a gente tem que parar e analisar, e é o que o Fernando sempre fala, a gente precisa meditar na palavra. Porque de um texto tão pequenininho, a gente pode tirar tanta coisa importante na nossa vida. Tanta bênção, que muitas vezes a gente deixa as coisas de lado e não presta atenção naquilo que Deus deseja. E Jesus simplesmente fala para Maria: não sabeis que me cumpri estar na casa de meu pai? Ela não entendeu na hora. Porque ele já não estava falando mais como filho Jesus, mas ele estava falando como Cristo, como Filho de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara, porque aqui ele simplesmente, ele fala para ela: olha, eu nunca saí daqui, eu estou aqui. Por que vocês estão me procurando? Por que vocês estão me procurando se eu estou aqui? E nessa noite, Jesus ele nos fala: eu estou aqui, por que vocês não me buscam? Por que vocês não me encontram? Aonde vocês têm colocado? Aonde vocês têm me colocado? Eu falei que essa palavra ia ser de confronto. E simplesmente, os pais não compreenderam. E muitas vezes, pessoas estão dentro de ministérios. Muitas vezes a igreja está dentro do templo dele, de Deus, e não sabe para onde está indo. Não sabe o que é uma salvação. E eu te pergunto, se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Você tem convicção da tua salvação? Você tem a convicção de que se Jesus voltar nessa noite, Ele vai estar te chamando pelo teu nome? Muitas vezes, nós queremos e buscamos dentro de templo, de 4 paredes. Muitas vezes, a gente conhece uma irmã que ora, que tem uma palavra de incentivo, de ânimo, e eu falo: não, eu vou lá naquela irmã, porque aquela irmã tem uma palavra para minha vida. Não, olha, eu vou na casa de fulano de tal, porque lá tem uma revelação. Olha, eu vou em... Aonde Jesus está na sua vida? Aonde você tem buscado, se não é na palavra? Aonde você tem deixado Jesus? Essa é a pergunta. Onde você tem deixado aquele que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas? É aquele que, quando você entrega a sua vida para Ele, e o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele entra na nossa vida, e tem que ter mudança, tem que ter comportamento na presença de Deus, porque se não tiver, de nada vai adiantar, porque o caminho de volta, ele é penoso.
O caminho para a gente voltar, para buscar Jesus, é muito doloroso. Então que nós possamos entender que Jesus, Ele não está em 4 paredes, mas Jesus, Ele habita dentro de nós. Ele habita em mim, Ele habita em você. Ele nunca se afastou de ninguém, seja qual for o seu pecado, seja qual for a tua atitude. Ele nunca se afastou da tua casa, Ele nunca se afastou da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus continua. Não compreenderam, porém, as palavras, Ele dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era submisso. Maria e José chegaram até Jesus. E Maria já deu aquela bronca, né? Mas Jesus, Ele era submisso. Aqui a gente tem que entender que Jesus, Ele nos deixa algo tremendo em nossas vidas. Que a gente precisa ser submisso. Seja pais, seja pastores, seja liderança. Se a gente não tiver uma submissão, a gente não tem a bênção de Deus. E começa dentro de casa. Seja seu pai, seja sua mãe. Abençoa, agradece, esteja perto. Confie naquilo que Deus tem. Coloque a mão na vida deles. E faça o teu melhor. Não faça de qualquer forma. Indiferente de qual seja a situação. Eles são cabeça da tua casa. Seja pai, seja mãe. Jovem que está aqui nessa noite, seja submisso aos seus pais, para que tenham vida. Como é que fala? Meus dias serão prolongados. Quando a gente é submisso a pai e mãe, a nossa vida ela é prolongada. Amém? Então aqui a gente entende que Jesus, simplesmente, José e Maria acharam eles lá no templo. E ele simplesmente não abriu a boca, ele simplesmente voltou. Ele volta para casa junto com os pais. E a Bíblia fala que ele é submisso. Ele se sujeitou à vida do pai e a mãe. Amém? E o último versículo, a palavra de Deus fala assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Jesus, ele crescia na presença de Deus. Ele crescia. E aqui a gente pode entender. E a gente tem assim ouvido muito na palavra avivamento. Eu creio que Deus tem nos avivado. Eu não assim, não sei vocês, mas eu e assim, o Fernando, a gente conversa muito dentro de casa e a gente vê algo diferente no nosso meio. Algo que está acontecendo. E quem não entrar nesse avivamento, quem não participar desse novo do Senhor no nosso meio, ele vai ficar sentado. Porque Deus, ele tem... Deus, ele é maravilhoso porque ele tem... ele usa as pessoas que estão na presença dele. Ele não vai, aquele que chega aqui dentro da igreja e senta ali, já tem a cadeira marcada dele, que é a dele. Se chegar um ali sentar, ele já fala, olha, aqui é o meu lugar. Essa pessoa, ela vai continuar ficando sentada. Agora, aquele que se dispõe na presença de Deus, Deus ele vai capacitar. Você pode falar assim para mim, Roseli, mas eu não sei nem orar. Eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Eu quero te dizer que é você que Deus vai usar. É você que Deus vai te capacitar. Porque para a honra e glória de Deus, um dia eu me fiz essa pergunta sentada num banco de cadeira. E eu falava, Senhor, como é que o Senhor vai me usar? Como que o Senhor vai me usar? Se eu não sei nem orar, se eu não sei fazer nada, o que eu sei fazer para o Senhor? E hoje Deus está aqui comigo. Ele me capacita.
Ele me coloca um microfone na minha mão e me usa da maneira que Ele deseja. Porque de mim, eu realmente não sou nada, não posso nada. Mas eu creio que naquele que me fortalece, eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio. No começo do ano, quando a gente começou o trabalho aqui na igreja, dos 12 dias, das 12 quarta-feira, qual era nosso propósito? Qual era o nosso propósito do ano? Qual que era? Era o quê? Uma nova história. Vocês muitas vezes vieram os 12 dias. As 12 quarta-feiras vocês vieram, mas não confiaram, não acreditavam naquilo que Deus poderia fazer. E Deus tem feito, Deus tem mostrado. E o ministério está sendo aberto, vidas estão sendo salvas. E aqui nós estamos para a glória de Deus. O que Ele vai fazer eu não sei, mas uma pergunta eu te faço: se você tem deixado Jesus de lado, se você tem deixado Jesus trancado dentro no quarto, é hora de tirar Ele de lá. É hora de colocar em prática e falar: Senhor, fica aqui do meu lado. É aqui que eu preciso do Senhor. E é aí que Ele vai fazer. É aí que Ele vai sair de onde Ele estiver e vai estar junto contigo. Porque é o nosso Deus. É aquele que nos ajuda. É aquele que nos fortalece. É aquele que nos conhece. Não há outro Deus. Não há outro Deus, a não ser esse Deus que nós servimos, que nós conhecemos. Só que muitas vezes nós deixamos as coisas meio que andando, sabe? Empurrando com a barriga, como dizem. A gente vai levando. Ai, tá bom. Tanta coisa para a gente fazer dentro do nosso ministério. Tantas vidas para ser ganha. Como o pastor sempre fala, vamos fazer visita. Olha, tem tanta gente, tantas pessoas que necessitam. Ai, Roseli, mas eu não sei falar nada. Filho, estuda um versículo da Bíblia. Estude um versículo e vai naquela família e fala: Jesus te ama, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos. Eu garanto para vocês que Jesus vai na frente de vocês, porque se tem uma coisa que Deus ama, é vida, é alma, só que nós nos acomodamos, nós deixamos as coisas ser levadas, a Deus dará. E nós não podemos, nós temos que nos levantar. E Jesus pergunta: aonde você tem me colocado? Me tira, eu estou aqui. E eu gostaria de ler Mateus 24, 12. 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra de Deus fala que muitos vão se esfriar na presença de Deus. Muitos vão parar. Como aconteceu nessa pandemia. Quantas pessoas que vinham no culto não estão mais na presença de Deus? Quantos? E a palavra continua. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase, não são todos. Nós temos que nos colocar naquele dos quase, que não estão afastados do Senhor, mas aqueles que Deus vai usar para restaurar aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está desanimado. Nós temos que ter na nossa vida esse avivamento de estar junto, de estar presente com essas pessoas. Não permitir, muitas vezes, estar do nosso lado e a gente não faz nada. Simplesmente a gente se acomoda e deixa do jeito que está. Precisamos entender que precisamos um do outro. Que dois é melhor do que um. Em nome de Jesus, entregue sua vida para Jesus. Não seja religiosos de ir em todo domingo no culto. Toda quarta-feira está aqui no culto. Ai, tem oração, então eu vou na oração. Ah, tem escola bíblica, então eu vou na escola bíblica. Nós não podemos ser religiosos. Nós não podemos, nós temos que tirar isso de nós.
Mas nós temos que nos avivar na presença de Deus. Fala, Senhor, eu estou indo no culto, mas é para te adorar. Senhor, eu estou indo no culto porque eu quero a tua presença. Eu quero estar contigo. Se o Senhor não estiver lá, não me deixa nem sair de casa. Não permita, Senhor, porque eu quero esse espírito adorador. Espírito adorador. Em Deuteronômio 31:8, eu quero ler para vocês. O que Jesus, o que Deus, Ele tem ministrado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E eu creio em nome de Jesus que tudo aquilo que nós estamos vivendo, Deus tem permitido. Deus tem feito. A palavra de Deus em Deuteronômio 31:8, Ele fala assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. É Ele que vai na nossa frente. É Ele que está conosco. Se Jesus, Ele está vivo junto conosco. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, o que mais a gente deseja? Se a gente já tem tudo. A gente já tem tudo. O Espírito Santo, Ele habita em nós, é Ele que nos convence. Em João 3:27, a palavra de Deus fala assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eu vou repetir. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, se a gente tem a convicção que Ele vai adiante de nós, o que mais a gente precisa? Se Ele está dando, se Ele está nos fornecendo, é esse Deus que a gente precisa se apegar. Eu não sei aonde você tem deixado Jesus na sua vida. Eu não sei aonde você tem colocado Ele. Mas essa noite eu quero te dizer, Ele é contigo. Ele é contigo. Jesus está na nossa casa. Faça da sua casa o centro. Jesus, o centro da tua casa. Convide Ele, convide Jesus. Fala, Senhor, eu necessito do Senhor. Aonde eu fosse, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aonde eu vou? Então seja meu centro, seja só que assim, gente, colocar Deus no centro da nossa casa exige algumas mudanças de nós. Porque Deus, Ele não permite, Ele não habita aonde há pecado, aonde há coisa errada. Então, se existe alguma coisa dentro da tua casa, se conserte perante Deus. Se conserte perante Jesus e fale para o Senhor. Fala, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não consigo, mas eu preciso do Senhor. Me ajuda, seja o centro da minha casa, me direciona naquilo que eu necessito, naquilo que eu preciso. Eu garanto para vocês que o novo do Senhor, Ele vai entrar, seja sua esposa, seja seu marido, seja seu filho, seja quem for da tua casa, da tua família, que habita ali, vai ter mudança. Vai ter mudança. Mas se você colocar Jesus lá, e você querer continuar da mesma forma que as coisas estão, Ele vai ficar. Então a gente precisa começar por nós. Essa mudança, ela tem que começar por nós. Maria e José deixaram Jesus no templo. Demorou, mas eles acharam. O trajeto da volta foi difícil, foi complicado, mas eles voltaram. E o voltar, o regredir, depois para começar de novo é muito difícil. Então que a gente venha ter essa convicção. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Você colocasse a mão no teu coração e
e colocasse nas mãos do Senhor a sua vida. Eu gostaria que você se achegasse diante de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo e convidasse Ele a fazer parte da tua vida. Fecha seu olho, converse com Deus nesse momento, peça para Ele um coração aquebrantado e contrito na presença do Senhor. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas se você não consegue pedir perdão para Deus, entrega a sua vida nas mãos dEle, fala: Senhor, eu necessito do teu perdão, me ajuda a mudar isso em mim, por favor, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não consigo mudança, mas eu te peço, Deus, fica comigo. Não permita que eu venha perder Jesus no caminho, porque eu necessito do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos dEle, abra sua boca, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja salvação, ó Deus, no nosso meio. Que aquela pessoa que está em casa, aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que deve ter perdido Jesus na caminhada, seja qual for o motivo, Jesus te fala: volta, volta, volta para os caminhos dEle. Clame a Ele que Ele volta, clame a Ele que Ele volta. O inimigo não precisa de nada, de convite nenhum, mas Jesus precisa, porque Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele entra. Se Ele está batendo lá fora, é porque Ele está para o lado de fora. Convida Jesus para entrar na tua casa. A nossa casa, o nosso templo é o nosso corpo. Em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai querido. Que haja salvação no nosso meio. Que a tua presença, Senhor, seja edificada, Senhor, avivada, Pai, naquilo que nós necessitamos. Nos dê, Senhor, aquilo que precisamos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar isso na nossa casa. Que o Senhor seja o centro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te glorificamos, eu apresento a ti, Senhor, cada vida que aqui está, cada vida, Senhor. O Senhor é sabedor, ó Pai, da necessidade, Senhor, de cada um. Aquele que não consegue, Senhor, ter um coração aquebrantado e contrito, Senhor, que o Senhor entre com a tua providência. Entra, Senhor, faça morada, Senhor, em nossa casa, em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos e te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Como o pastor Ednei falou ontem, nós somos gratos, 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 gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa igreja, nas nossas famílias, ó Pai. Cuida de nós, ó Deus. Cuida, Senhor, daquilo, Pai, que nós não conseguimos entregar nas suas mãos. Ó Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, por um coração aquebrantado e contrito, um coração arrependido, genuinamente, Pai. Nos dê, Senhor, aquilo que precisamos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é sabedor, ó Deus, de cada vida que aqui está. Entrego a ti, Senhor, cada família representada, cada necessidade, seja qual for a necessidade dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor entre com providência, aquebranta, Senhor, os corações, em nome de Jesus, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado, Senhor, através de nós, ó Pai. Seja exaltado. Glorifique a Deus. Adore a Ele. Adore a Deus. Adore o Senhor Jesus. Abre tua boca. Glorifica a Ele. Fala: Senhor, Tu és santo, santo, santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pregadores por excelência. A caminho dos 1000 inscritos.